A gente vive, né, nesse mundo moderno sob esse estigma do less is more, menos é mais. Eu cresci escutando isso, menos é mais, menos é mais. E eu comecei a ver que não, eu sou o contrário disso. Para mim, menos é menos e mais é mais. Vamos lá. Essa exposição, para mim, enfim, é uma grande honra, assim, é um grande momento da minha vida de artista. Porque o trabalho coincidiu de que essa exposição aconteceu justamente quando eu fiz 40 anos de carreira. E a exposição, ela tem esse caráter que não é uma retrospectiva, mas ela abrange praticamente todos esses 40 anos de carreira. Ela também não tem uma disposição cronológica, né, porque isso era uma coisa assim que já de cara o curador entendeu, o Renato ele entendeu que o tempo, para mim, é uma matéria-prima, né? Como a exposição tem um caráter panorâmico, quer dizer, uma exposição que não é uma retrospectiva porque ela não conta detalhe por detalhe da vida dele, não tem o menor interesse em ser cronológica, por exemplo, isso também tem uma razão. Mas uma ideia que sempre me pega, assim, que eu acho que é uma boa ideia, é o apocalipse, é o fim do mundo. Essa promessa de que tudo vai acabar. E eu acho que isso, enfim, é um excelente assunto para fazer a gente pensar, né, sobre a vida. Uma tela que eu comecei secretamente, era uma tela para mim, para eu aprender a pintar. O processo, ele sempre foi muito mais importante do que a expectativa de um produto final. Mas o fato é que essa tela demorou 10 anos para ser feita. Eu fiquei 10 anos convivendo com essa tela, e ela foi se transformando na minha frente, e também foi o palco, né, o lugar onde eu aprendi, onde eu fui melhorando, né, a técnica, como pintar. E assumi que ela era o palco do juízo final, do apocalipse, né, como se fosse o Vale de Josafá, em Jerusalém, e esses buracos, né, os buracos de onde as almas estavam assim surgindo, né, enfim, para se apresentar para o juízo final. Eu sou um artista viajante. Eu não sou o cara que viaja com os materiais e vai pintando ao longo do caminho, produzindo as coisas. Não, eu viajo para olhar, para ver, para conhecer. E depois isso tudo, de alguma forma, aparece, né, no meu trabalho. Eu fui entendendo cada vez mais que a exposição tinha um grande assunto, que era a ideia de viagem. Então, nesse processo de pesquisa, eu encontro um livro que se chama De Mirabilius Urbis Romae. E aí eu fixei nessa palavra mirabilius, mirabilis, e comecei a investigar essa palavra. Mirabilis tem a mesma raiz da palavra milagre, miragem e maravilha, mirabilha, maravilha. Então, a miragem é isso, né? Uma experiência de visão, a maravilha é a mesma coisa, um encantamento que se dá a partir da visão, e o milagre, sobretudo, né? Assim, o milagre precisa ser visto, porque senão ele não acontece. Essa é um trabalho muito especial e muito particular. Essa é uma gravura que a gente chama de palimpsesto, né? Então é uma gravura antiga, autêntica, de um artista que chama Cornelius de Bruyn, um artista holandês, que era um artista viajante. E eu tive também assim, a sorte, eu ganhei um livro precioso né, de 1715, que é o livro das viagens desse Cornelius de Bruyn. E essa gravura, em especial, é uma vista da cidade de Alepo. Eu me dei esse direito de me apropriar do trabalho desse artista e colocar por cima um trabalho meu. É uma brincadeira, assim, bem perversa mesmo, de falsificação, de tentar enganar a pessoa, o público, porque eu acrescentei na mesma linguagem da gravura figuras humanas e coisas absurdas. Os primeiros azulejos que eu pintei, eles usavam como referência uns azulejos antigos que eu vi no Outeiro da Glória, que curiosamente é uma igreja, mas os azulejos que estão dentro dessa igreja são cenas de caça. Meus primeiros azulejos, eles foram também uma brincadeira, uma referência ao Outeiro da Glória, fazendo cenas de caça, né? Brincando com a figura da caça, do caçador, invertendo essas figuras. Todo o meu trabalho tem esse sentido autobiográfico, né? Eu estou contando histórias através da minha própria história. Para fechar a exposição, era necessário que eu fizesse um quadro novo, né? E no caso eu fiz 2 pinturas novas que vão agora fazer parte do acervo da Pinacoteca. Eu fiz esses quadros
como se fosse também uma homenagem a um artista que eu admiro demais, que é o Cândido Lopes. Ele começou a vida como artista, mas logo ele parou, interrompeu para se tornar um soldado na Guerra do Paraguai. E aí ele vacilou com uma granada na mão e perdeu o braço. Ele insistiu e reaprendeu a usar a mão esquerda e construiu a partir daí sua obra, que foi uma obra de registro iconográfico da Guerra do Paraguai. E aqui esse quadro ele tem uma representação assim dessa guerra que a gente está vivendo, dessa guerra ideológica, cibernética. Também eu gosto de dizer assim que eu tenho eu tenho pavor do silêncio, do vazio. Eu gosto do mundo que fale coisas, que mostre coisas, que elas sejam ali em evidência, né? E aí eu sempre lembro da história das Mil e Uma Noites, né? Das histórias das Mil e Uma Noites, que tem aquela história moldura, né? Eu me identifico com esse personagem da Sherazade, né? Contar a história é uma estratégia de sobrevivência. Desde sempre eu tenho criado as minhas histórias e acho que quando termina o espaço, né, para contar a história numa tela, num papel, ela se transborda para a próxima tela, para o próximo papel, e no final todas as histórias elas estão interligadas.